stepped out into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether. Olá, você que acompanha o Quarta Convida, bem-vindo a mais uma quarta-feira onde a gente procura juntos termos uma quarta diferente, uma quarta que você é convidado a ter vida. Vida só no Cristo, Cristo da cruz, Ele que é a razão, Ele que é a vida e Ele que é o tudo. Como você tem percebido aí com o passar do tempo, nosso Quarta Convida mudou um pouquinho o seu formato. Estamos procurando agora uma palavra mais enxuta, visto que nós conhecemos a correria das pessoas nos dias de hoje e a pouca disposição, não diria nem disposição, mas o pouco tempo que tem para ouvirem e assistirem vídeos um pouco mais longos. Então nos propomos aqui a fazer um vídeo um pouquinho mais curto, onde a gente vai picando ele, né? Nós vamos fracionando ele para que você possa ter informações a respeito dos temas que nós nos propomos a trazer para você. Tenho feito aí uma parceria, vamos dizer assim, com os temas que nós estamos repartindo nas reflexões dominicais da nossa IBRAVE Tremembé, IBRAVE sede. Então lá nós ministramos muito em cima de séries. Pegamos uma série mensal e tratamos dessa série em cada um dos domingos. O último capítulo que nós tivemos de séries foi o capítulo Os Solas da Reforma. E inclusive o último, Sola Deo Glória, bateu o recorde do Quarta Convida em termos de assistência e de participação. Talvez um tema que interesse bastante e que o próprio YouTube faz acionar mais vezes, né? Dispara mais vezes porque é um assunto de interesse. Então acaba o próprio YouTube fazendo uma divulgação por si próprio. Enfim, é um desafio para nós, porque cada semana trazemos aqui uma palavra rápida, objetiva e diferente. Mesmo que fraccionada, né? Mesmo que ela sendo picadinha em alguns dias dos quartas que nós temos, com exceção do último, que nós temos sempre a nossa entrevista no ConvidaCast, né? Então nos outros nós vamos falar um pouquinho sobre alguns temas. Não é sempre também que nós temos capítulos em série na igreja. Então às vezes nós deixamos livre, pregamos lá, trazemos a reflexão de forma mais livre. Então isso também para nós aqui é um desafio a mais, porque temos que buscar algum tema que seja do teu interesse, que você tenha interesse em ouvir, que você tenha interesse inclusive em participar, né? Os comentários eles são abertos. Então, mesmo que o assunto seja até de interesse do YouTube, que impulsiona um pouquinho, nós nos dedicamos a levar a você alguma informação bacana, alguma coisa bacana, algum assunto que seja de interesse seu. Nosso público-alvo é o cristão de todas as vertentes. Esse é o nosso público-alvo. Então, algumas pessoas que não são cristãs, são simpatizantes, algumas pessoas que têm interesse pelos temas com os quais nós tratamos aqui, e você pode ter certeza de uma coisa, nós tratamos sempre com imparcialidade e tempero, a coisa é temperada. Nós procuramos ser o menos radical possível, né? Menos radical possível. E uma proposta que eu tenho agora para alguns quartas que nós temos aí pela frente, diz respeito a perspectivas escatológicas. E a gente vai trabalhar hoje uma introdução do que são perspectivas escatológicas, né? Em primeiro lugar, eu quero reforçar
que você é muito importante estar aqui, acompanhar. Se você gostar, você coloca lá o joinha, não esquece. Se você puder, divulga esse trabalho para mais pessoas, porque para nós é importante mais engajamento, mais visibilidade, não para nós em particular, mas para o trabalho da igreja e o trabalho do reino de Deus aqui nesse mundo, tá ok? Então, se você puder, colabora com a gente, coloca lá o joinha e divulga esse trabalho. Perspectivas escatológicas. O que significa o termo escatológico? É um termo atual. Mesmo os não cristãos hoje entendem um pouquinho o que significa o termo escatológico. A escatologia, logia é estudo, né? Logia é estudo, escatos, últimas coisas, ou coisas do fim, coisas finais. Quando nós tratamos desse estudo na teologia, nós procuramos direcionar o estudo em cima da dinâmica que representa essa palavra. O que representa ela? Estudo de coisas finais, estudo de últimas coisas, né? Escatologia, estudo das últimas coisas. Então, nós procuramos trabalhar em cima desses temas atuais. E eu sou professor do Antigo Testamento há muitos anos, sou mestre pelo Seminário Teológico Batista Nacional em Antigo Testamento, minha área, né, de atuação. Então, quando eu pego principalmente a teologia do Antigo Testamento, ela não tem mudança. A história do Antigo Testamento ela não tem mudança. Às vezes alguns acontecimentos mais atuais que vão pingar lá em momentos da história que vale a pena a gente citar, porque a gente vai estudar principalmente a nação do povo hebreu, a nação de Israel, a revelação do Deus da Bíblia, do Deus da palavra, do Deus Yahvé ao povo de Israel. Então a gente pinça às vezes algumas coisas e pinga na matéria, mas o grosso da matéria ela não muda, é uma matéria básica e talvez você pegue um livro que analisa de um prisma um pouquinho diferente, né, principalmente na teologia do Antigo Testamento, mas o grosso da matéria não muda, é aquilo ali, ponto final. No estudo da escatologia, das últimas coisas, é impossível você pegar aqueles livros da década de 80, infelizmente, alguns não estão aqui, a maioria está lá na minha biblioteca da igreja, não estão aqui comigo, né, na minha biblioteca em casa. Mas eu era um estudioso na década de 80 do estudo das últimas coisas, do estudo escatológico, gostava e gosto até hoje. Os princípios, as bases que eu tinha lá em 1980, 1990, comecinho dos anos 2000, mudaram absolutamente, mudaram muito. Então, quando eu analiso o estudo das últimas coisas, eu tenho que me conscientizar do contexto atual, ou seja, eu tenho que me contextualizar, não é verdade? Por exemplo, lá naquela época, Rússia era chamada de União das Repúblicas Soviéticas, não é? O URSS, as Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoje a Rússia é a Rússia. Vários países são separados, a gente está vendo aí, vai citar um pouquinho a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que foi uma separação da Rússia e alguns outros países, separação da Rússia, do grosso da União Soviética, né? Da Rússia não, da União Soviética. O contexto político mudou demais, de 30, 40 anos para cá. Contexto social nem se diga, não é verdade? Não se falava em ideologia de gênero, não se falava, mas era muito pouco. Não se falava de igualdade dos sexos, falava, mas era menos, né? Não se falava em questão de preconceito, né? Nessa nova cultura que a gente tem aí, do tal do politicamente correto, que você não pode falar nada. Esses dias alguém falou, olha, o buraco negro e tal, veio aqui a infeliz da ministra aí, nem sei, da natureza, sei lá do que essa mulher é ministra aí, falar que não pode usar a expressão negro porque ela é depreciativa. Essas bobagens que a gente vê de 20 anos para cá, não era visível nos anos 80, né? Então, isso já é uma mudança escatológica. Vivemos hoje, um outro contexto escatológico, um outro contexto cultural, social, comportamental.
E os estudos das últimas coisas, eles têm que englobar isso aí. É impossível você dar de olho, dar de ombro a essas coisas aí. É impossível. Daí então surge a necessidade de contextualizarmos algumas coisas. Por exemplo, um homem, um falso profeta, um anticristo, virá governar, vai tomar conta do mundo? Há essa possibilidade, no tempo que a gente vive, de um homem, tipo Hitler lá, que queria governar na época, queria tomar conta do mundo, da Europa, tipo Napoleão, na época dele, queria dominar vários reinos. Teria um homem hoje condições de dominar o mundo, de ser ele a peça fundamental no mundo? É uma questão que tem que ser muito bem avaliada, né? Eu tenho para mim que é impossível isso. Talvez uma nação direcionar outras, aí sim, né? Mas um homem em si, aí você pode dizer, mas um homem dentro da nação. É impossível isso, né? É impossível. Os acontecimentos que nós vemos hoje tem muito a ver com o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é a única coisa que eu tenho que ver para entender as coisas finais? Ou eu tenho que prestar atenção nas parábolas do Senhor Jesus Cristo? O Cristo da cruz, enquanto ele esteve aqui nesse mundo, as parábolas, muitas delas, apontavam para acontecimentos finais. Eu tenho até perdido aqui em algum lugar um estudo que foi feito com um senhor há muitos anos atrás, em cima das parábolas de Jesus e a visão escatológica. E você tira lições tremendas, tremendas e atualíssimas, né? Lições que são atuais. Então hoje nós temos algumas coisas interessantes que estão novamente acontecendo. Por exemplo, Israel sempre esteve envolvido em guerras. E isso tem uma base bíblica para isso aí. Hoje eu não vou ficar citando a Bíblia, hoje eu vou citar mais acontecimentos. Mas existem muitas bases bíblicas para que você possa dizer isso, afirmar isso. Sempre esteve envolvido em guerra, né? No Holocausto da Segunda Grande Guerra, terminou lá por volta de 1945, as Nações Unidas e outras nações forçaram a todos os países que faziam parte ali daquela região do Oriente a devolverem a parte que era exclusiva de Israel, da nação de Israel. Então nós temos em 1948 o ressurgimento da nação de Israel, o chamado Estado de Israel, que foi se formando aos poucos. Muitos judeus da diáspora, da dispersão que estavam espalhados, voltaram para Israel, a terra então, né? A terra de Israel, o país de Israel, e ajudaram a reconstrução dessa nação, que dura até hoje praticamente. Mas isso trouxe muito transtorno ali na questão do Oriente, e Israel nunca respirou em paz, né? Então, quando se pensa que há paz, aí é que a atenção tem que ser redobrada, a vigilância tem que ser redobrada. Quando você pensa que há paz, é aí que o povo de Israel, o povo israelita, o povo hebreu, judeu, seja lá como a gente quiser denominá-los, é aí que eles têm que ter uma atenção redobrada. E nós tivemos aí a questão de um ano e pouco atrás, um ataque do grupo terrorista Hamas, né, que agora até hoje, até essa data que nós estamos gravando esse Quarta Convida, há um conflito ali. Outros grupos, né, como na outra ponta de Israel, se não me engano, no norte de Israel, onde faz divisa com o Líbano, se não me falha a memória, o grupo Hezbollah, um grupo também terrorista, cuja finalidade é extinguir o Ocidente. E o Ocidente, para eles, começa com Israel. E depois de Israel vem os Estados Unidos da América do Norte, né? Os Estados Unidos da América. Então, para eles, esse é o Ocidente. Depois, todo mundo que estiver pendurado neles dois aí tem que passar a faca e varrer do planeta Terra. Esse é o princípio dos grupos terroristas, principalmente Hamas, Hezbollah e alguns outros que estão espalhados aí naqueles países do Oriente e que circundam a nação de Israel. Então, nesse ano de 2024, 2023, 2024, essa é uma grande novidade que nós estamos vivendo no plano escatológico. Em 2022, 2021, ninguém imaginava uma guerra tão sangrenta, tão pesada de Israel, da nação de Israel, contra esses grupos terroristas. Ataques e respostas sempre tiveram.
O Hamas ataca, Israel responde, o Hezbollah ataca, Israel responde, o Irã ameaça, Israel responde. Então, isso tudo sempre aconteceu. Mas da forma sangrenta e pesada como nós estamos vendo, realmente é um tempo que nós temos que olhar com um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque a gente sabe que se houver um levante de algumas nações amigas, entre aspas, de Irã, e Irã é provavelmente quem sustenta, quem dá dinheiro, quem encoberta os grupos terroristas, principalmente o Hamas e o Hezbollah, algumas nações amigas, China, a própria Rússia, a Cuba, né, que a gente vai falar de Cuba mais para frente, Cuba, Coreia do Norte, né, e alguns outros países, talvez Síria, não é um consenso total da Síria, parte de pessoas no Líbano pensam dessa forma. Então haveria um levante contra a nação de Israel. Isso seria drástico, né? Isso certamente desencadearia uma terceira grande guerra, um terceiro grande conflito em termos mundiais. Por quê? Porque provavelmente Estados Unidos iria entrar, Grã-Bretanha iria entrar, França iria entrar, Itália iria entrar, e a Espanha talvez iria entrar, a Alemanha iria entrar, fazendo aí um eixo muito grande para combater esses ataques aí. É mais ou menos como uma briga da escola. Você arruma uma briga e você vai lá e responde pela tua briga. Você vai encarar o cara lá, vai bater, vai apanhar, mas se vem lá mais pessoas para te bater, aí um grupo vem também para brigar junto com você. São seus colegas da classe, da sala de aula, não é? Então, se você arruma uma briga sozinho, você bate e apanha sozinho. Mas se há uma briga você sozinho e outras pessoas vêm para te bater, esse grupo ele vem para te dar um respaldo. É mais ou menos o que acontece na guerra. Não muda muito, né? O diferencial é o poderio bélico, o poderio destruidor que essas nações têm nos tempos de hoje. Não vou nem pelo caminho da bomba atômica. Tem coisa bem pior. Você quer que eu te dê um exemplo claro e novinho? O vírus. O vírus chegou aí como quem não quer nada. Olha a desgraça que esse vírus causou aí, né? E continua causando. Porque você vê as notícias de quem tomou esse monte de vacina aí e algumas delas estão causando doenças irreversíveis e algumas levando à morte, né? Lógico, não houve teste, não houve tempo apropriado para aquelas pessoas testadas e quiseram vender. E tudo isso é certeza que faz parte do experimento. E você desse lado e eu desse lado de cá somos os bobos da corte, somos as cobaias que fizeram parte ou estão fazendo parte desse experimento. Então não tenha dúvida, né? Um vírus que é lançado, ele ceifa muito mais do que uma bomba atômica. Porque uma bomba atômica ela é local. Forma-se o cogumelo, alcança aquelas regiões que estão ali ao lado, né? Mas ela é local. O vírus, ele pega o país inteiro, uma cidade inteira, o mundo inteiro. Então, é a chamada arma biológica, né? Ou bacteriológica, melhor ainda dizendo. Então, é aquela coisa que é silenciosa e que vem para destruir as pessoas. Então, olha quantas coisas nós estamos tendo naquele pessoal que fica preso lá naqueles conceitos, 1960, 1980, que é a besta, o falso Cristo, que tem que tomar cuidado com isso, aquela crentaiada aí, preocupado com bonezinho dentro da igreja, não pode usar boné, onde já se viu desrespeito, o altar é santo, o altar é santo, essas bobagens. Enquanto essa crentaiada fica pensando isso, tem que usar paletó e não sei o que lá, fica preocupado com isso, as coisas vão acontecendo e o Didi, o diabo, está dando risada, né? Porque ele está conseguindo alcançar meios para destruir o cristianismo. Vocês viram nessas Olimpíadas como quiseram massacrar o cristianismo. Mas eles não contavam com os cristãos. Tipo lá o meu amigo do tênis, o Djokovic, né? Tipo as meninas medalhistas aqui do Brasil, autênticas heroínas, que se vencem por si próprias. Outros esportistas que não tiveram vergonha de dizer sou cristão, mostraram o símbolo da cruz, oraram em libras, oraram em voz audível, oraram com as pessoas, buscaram o Cristo da cruz. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Mas uma das metas dessa Olimpíada era certamente vulgarizar
o cristianismo, mas eu não tenho dúvida disso, né? Começa por aquela bizarra abertura, onde fizeram lá uma Santa Ceia, aquele quadro famoso, tudo mais, que é um quadro apenas, não reflete exatamente o que foi a última ceia, né? A última grande ceia, mas eu tenho até aqui, por aqui em algum lugar aí, mas a ideia era desconstrução do cristianismo. Mas louvado seja Deus que tem cristãos que ainda não se envergonham do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, eu sou cristão, eu não sou legalista, eu não sou igrejeiro, né? A minha denominação é boa, eu sigo, eu sirvo, eu presto serviço, eu vou com ela até quando for possível, mas acima da minha denominação está o Cristo da cruz. Foi Ele que deu a vida por mim, foi Ele que morreu por mim, né? Foi Ele que ressuscitou por mim, e é por Ele que esse programa existe. Então hoje eu dei uma pincelada. Na próxima semana eu vou entrar um pouquinho sobre a questão dos homens, anticristo, falsos profetas. Seriam homens, seriam pessoas, seriam seres humanos, né? O tempo da vinda de Jesus, do retorno de Jesus, que tem uma diferença entre vinda e retorno, já está próximo. Será que nós podemos concluir isso? Então, devagarinho, pingando para não ficar muito cansativo, a gente vai desenvolvendo um pouquinho esse bate-papo. Não é bem um estudo, é uma conversa, é um bate-papo, tá ok? É o Quarta Convida, tentando trazer vida, tentando trazer para você sempre uma palavra que possa trazer edificação, que possa levar você a mexer aqui na sua mente para buscar crescer no conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Jesus Cristo fique com você, guarde tua vida, guarde tua casa, guarde lá o teu trabalho, o teu ganha-pão, seja ele onde for e qual for, que Jesus esteja te abençoando e livrando de todo mal. E até o próximo Quarta Convida. Um abraço. Light of the world, you stepped out into darkness. Oh,